Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou Marina. E eu sou a Juliana. Pegue sua pipoca e vamos de fofoca. Oi, gente! Voltamos. Esse é o nosso segundo especial Viagem no Tempo. E o filme de hoje é o que já é um clássico até. Ele tem no Prime Video e no Star Plus. É About Time. E vira e mexe ele tá no Netflix também, gente. Eles tiram, colocam uma loucura. Vamos de sinopse, antes de a gente começar a falar. Tá, vou ler a sinopse do Prime Video. Na noite, depois de outra festa de Ano Novo, pouco entusiasmada, o pai de Tim diz para seu filho que os homens da sua família possuem habilidades de viajar através do tempo. Tim não pode mudar a história, mas pode mudar o que acontece e o que aconteceu na própria vida. Então ele decide tornar seu mundo um lugar melhor, arranjando uma namorada. Prioridades, né? Cada um com a sua prioridade. Ah, mas assim, pra ser justo, a gente vai chegar nessa parte, tá? Mas o pai dele dá uma barrada nele aí. Mas enfim, vamos começar. O filme, ele começa ali apresentando pra gente esse nosso protagonista, que é o Tim. Que é um rapaz ali desajeitado, tímido, coitado, é magrinho, chega a dar uma... É um típico nerd de comédia, de comédia romântica. Isso. Triste, gente. Olha, coitado. Chega a dar uma pena no rapaz. E aí vai mostrando ele, a família, e aí mostra a família, o quanto ele gosta dessa família, essa família que é super diferente e ao mesmo tempo muito comum. E também essa vida pacata deles, né? Vai mostrando a irmã que ele gosta muito, que é a Kitty. O pai dele, o Bill, e a mãe, Mary. E aí vai mostrando essa vida deles ali no interior da Inglaterra, numa casa gigante, perto da praia. Ai, gente, um sonho. E uma família engraçada também, que eles têm tipo uma rotina muito fixa de coisas que acontecem, tipo, tradições que acontecem, e eles vão seguindo nessa tradição pra sempre. É bem fofinho. E os dias são todos meio parecidos. Todos meio tranquilos, assim, é tudo meio só ali aquela família, até o único dia muito agitado, aparentemente, do ano inteiro, que é a festa típica, festa de Ano Novo deles. E a nossa história basicamente começa aí, nessa festa de Ano Novo. Que ele tá ali e nessa festa já dá pra ver que esse rapaz, assim, desenvoltura nenhuma, chega a dar pena de ver ele. Mas é isso, parece que ele tá sempre só com a família, então parece que ele não tem ele não tem nenhum talento, nenhum desenvolvimento social pra interagir com outras pessoas, né? Ele visualmente não sabe. É igual, ele passa uma situação ali no Ano Novo com a menina que tu fica, meu Deus, homem. Tadinho. Qual é o teu problema? Ele nem precisava ter feito muita coisa. Era só ter, feito nada. Se ele tivesse feito nada, era melhor. Enfim, e aí é um desastre. Assim, pra ele, a festa é ótima. Exceto pra ele, por conta desse pequeno momento. Mas aí, logo depois da festa, o pai dele chama ele, assim, de canto, num escritório. E fala pra ele, porque os homens da nossa família viajam no tempo. Daí ele ficou, bacana. Não acredito. Legal essa história. Ótimo, pai. Aí o pai dele prova. E aí o jeito deles de viajar no tempo também é muito... peculiar. Que não tem uma máquina do tempo. É tipo uma habilidade da família mesmo, um dom. Basta você querer, ter muita força. E é muito fácil, assim, isso é que é legal, é porque realmente é, muito fácil. Ele basicamente tem que ir pra um canto escuro e pensar pra onde que ele quer voltar. Então é conveniente, eu diria. Que não precisa de, sei lá, de uma máquina, de um superpoder, de uma picada de inseto. Não, é só ele querer. Vai lá, pensa. Nossa, energia, nada disso. Ele só precisa se esconder no canto escuro. E ir pra onde ele quer. E aí o pai dele manda ele testar, né? Daí ele meio que... Tá, vou. E aí ele vai e ele volta justamente para aquele momento terrível da festa de Ano Novo, que ele podia ter agido de outro jeito. De novo, né? Já daí do primeiro teste dele, a gente já percebe para que ele vai usar esse poder, né? E aí ele volta ali naquele momento dele com a menina e ele faz o que ele deveria ter feito. Logo depois encontra o pai dele de novo
e fica, beleza, agora sim acredito. E o que eu posso fazer com isso, né? E só aí que ele já pensa, né, tipo, em coisas muito megalomaníacas. Ele pensa, eu vou ficar rico. E aí, tipo, não vai dar certo desse jeito. Não, é legal. O bom é que no caso dele, diferente da menina do outro filme, ele tem uma pessoa pra orientar. E aí, ele dá várias ideias completamente megalomaníacas, mas também muito óbvias, que é o que todo mundo pensa. Vou ficar rico. Vou... E aí, pra todas as ideias megalomaníacas, ele fala, meu pai já tentou isso. Seu tio já tentou o bom é que a vida toda. Ele não só fala, tipo, não, deixa de ser louco, isso não dá certo. Ele tem exemplos concretos. Olha aqui, esse fulano tentou, não deu certo. Esse outro aqui também não deu certo. Isso aí, pai, ficou rico, acabou com a vida dele. Ele foi rico, mas foi infeliz o resto da vida, não adiantou nada. E aí, tipo, ele vai dando os exemplos na família do que aconteceu, dele fica, por isso que tio fulano era assim. E aí, realmente, ele fica, ok. E aí, realmente é muito bom ele ter essa pessoa que orienta. E tipo, olha... E aí ele fala, a gente não consegue mudar a história, a gente não pode mudar a história, não pode, sei lá, matar Hitler, que é o que todo mundo pensa. Não pode mexer nisso. Pode mexer na sua própria vida, coisas pequenas, tem algumas regras, mas aí o pai dele também dá-lhe umas orientações, mas ele não explica tudo. Porque tem umas coisas que vão acontecer mais pra frente que voltou o pai dele explicar. Aí ele fala, veja aí o que você pode fazer. Daí a primeira coisa que ele pensa acho que uma namorada seria bom. Ele não pode mudar o mundo, não pode salvar todo mundo, então eu achei uma meta boa. O problema é que só viagem do tempo... sincero. O problema é que só viagem do tempo não resolve, né? A situação. E aí a gente descobre isso muito rápido, logo na primeira tentativa dele, logo depois disso, né? Na festa de Ano Novo, acontece o seguinte, a irmã dele fica com um rapaz também, o Jimmy, e tem uma irmã, prima dele, uma coisa assim, que vai passar as férias com a Kitty, né? As férias de verão. Vai passar uns meses ali com eles na casa. E assim, gente, é a Margot Robbie. Ela é linda. Eu, no lugar dele, também ia ficar apaixonada. Mas eu achei muito bom, porque ele é, tipo, esse típico nerd, né? Desajeitado e sem tato social. E ele quer conquistar, tipo, ela, bonitona, linda, maravilhosa. E ele é todo desajeitado. E aí ele consegue usar essa viagem no tempo pra pelo menos, sabe, se controla, garoto. Age de outro jeito. Tipo, merdas que ele acabou de fazer, tipo... eu falei uma besteira, agi de um jeito estúpido, aí ele volta. E é engraçado que às vezes ele tá fazendo alguma coisa muito, tipo, sei lá, tá sendo muito idiota perto dela, aí ele volta no tempo, mas lá no fundo a gente vê o pai dele na cena. Então, tipo, o pai dele sabe tudo que tá acontecendo. É muito bom porque o pai sabe exatamente o que ele tá fazendo, sabe? É maravilhoso, eu adoro. E é legal essa coisa que eles têm. Porque a partir disso, né, eles que já eram muito próximos, já eram pai e filho muito próximos, eles têm uma ligação ainda maior. Porque o pai percebe, então tem uns olhares assim, de tipo, eu sei o que você está fazendo, tá bom. Continua aí ajeitando tua vida, eu vou deixar. E outra coisa que eu achei muito bom desse comecinho dele tentando usar as viagens no tempo pra ficar com a Charlotte é que ele tenta ficar com ela, tipo, ele deixa, tipo, pro último segundo, assim, da viagem. Ela vai embora amanhã, e aí na noite anterior, ele vai lá e pergunta se ela... Ele cria uma coragem e pergunta se ela não quer ficar com ele. E a resposta dela é ótima. Tipo, se tivesse me falado desde o começo, teria sido melhor. Aí, beleza, ele cai nesse papo, ele volta no tempo e decide tomar uma iniciativa antes. Aí ela, vamos deixar mais pro final, quem sabe? Fala comigo de novo no último dia. E nessa hora eu pensei, tipo, não, só falta ela também viajar no tempo e ela já sabe tudo isso que vai acontecer e tá jogando com a cara dele. Né, fazendo graça. E aí, tipo... E é muito legal, isso que é legal desse personagem. E essa é a grande diferença dele pra personagem do episódio passado. A partir desse momento, ele percebe que ele tá sendo feito de palhaço, né? Quando ela faz isso. E aí ele, tipo, desencana, né? Porque ele não pode fazer, tipo, ele pode voltar no tempo, ele não faz mágica, ele não faz ela se interessar por ele.
Então ele desencana, essa menina vai embora. Isso passa. Segue a vida dele, né? Ele segue a vida dele solteiro. Coitado, chega da... Ai, tadinho. E aí ele vai pra Inglaterra estudar. Ele tem que ir pra Londres, ele vai estudar direito. Ele vai pra Londres, ele vai pra Londres estudar direito. E aí ele fala que lá, infelizmente, o direito é um lugar cheio de homem. Coitado, o bichinho achando que vai sair de casa e vai conhecer uma mulher. Não. É homem pra todo lado, inclusive ele faz um amigo lá, o Rory. Que coisa. E aí ele basicamente só vive com esse amigo. Inclusive ele também vai morar com uma pessoa horrível que conhece o pai dele, que é o Harry. Assim. Ai, terrível. E aí ele mora com aquela pessoa horrorosa e só vive estudando. Ele basicamente estuda e fica com o amigo dele. Ou seja, namorada não temos. Continuamos sem. Até que o Rory, o amigo dele, tem a ideia horrível, mas que é ótima no fim das contas. Mas ele tem a brilhante ideia de levar ele para um jantar às cegas. É um jantar onde tá tudo escuro, tu não sabe. Gente, essa ideia pra mim é terrível. Eu tenho pavor dessa ideia. Porque jamais me chamem pra isso. Se tiver meia luz, eu já fico incomodada, porque parece que eu não tô vendo minha comida direito. Não tô vendo direito o que eu tô comendo. Eu já vou atrás de uma lâmpada pra acender. E eu já fazia várias experiências não de ir pro encontro às cegas, mas de ir pra um restaurante que é muito escuro. Aí chega lá, o cardápio tem um QR Code e o celular não consegue escanear o QR Code porque tá muito escuro. Como gente, assim? Não. Complicadíssimo. Aí eles vão pra esse restaurante e lá nesse restaurante onde tudo tá escuro e é horrível de comer, porque ninguém enxerga nada, tem duas meninas na mesa deles, que é a Mary e a Joanna. E aí eles começam a conversar, o Rory ali com a Joanna, só que a gente já vê, né, que o Rory, ele é too much. E a Joanna tá meio ali, não sei. Mas conversando, né, porque aparentemente é uma menina muito educada. E a Mary fica ali conversando com o Tim. A gente vê que a conversa entre a Mary e o Tim se desenvolve melhor do que os dois amigos, que não é sinceramente. Sinceramente. Muito, tipo, eles realmente parecem que se dão muito bem. Só que ele não tá vendo ela, né? E ela também tem essa insegurança e tal, tipo, ele não tá me vendo, é óbvio que ele tá aqui conversando comigo, ele acha que eu sou uma mulher bonita. E aí eles saem do restaurante, ela fica toda insegura, tipo, não sei se sou bonita assim como você está pensando. E ele, tipo, acha ela linda, ótimo, maravilhoso. Ele fica feliz, né, coitado. Precisou estar tudo escuro pra ele conseguir conversar direito, né, com esta mulher. E é bonitinho que eles se dão super bem. E aí eles têm um momento que tá só eles dois, porque a amiga e o Rory foram embora fazer outra coisa. E aí eles estão conversando, ela dá o telefone dela pra ele, eles decidem que vão querer repetir aquele encontro e não ficar vivendo ele eternamente, igual o outro filme. Sim. E é bem fofinho, porque é isso, eles se encontram nesse encontro às cegas, é bem bonitinho, eles se dão super bem, conversam muito bem e eles saem, se gostam, ela gosta dele, ele gosta dela e tipo, vamos manter um relacionamento daqui pra frente. Até que esse coitado chega em casa... Calma, uma observação. E em nenhum momento ele precisou usar a viagem no tempo. Eles já se gostaram, ele já conseguiu conquistar ela de E ele forma. Ficou super à vontade também, tanto que ele não fez nada que ele achou idiota e quis voltar, né, pra consertar. Então ele não precisou usar em nada, já foi perfeito. Então ele não precisou voltar, ele não precisou usar essa viagem no tempo e ele não usa, quer dizer... Quando ele chega em casa, o Harry tinha a inauguração de uma peça dele. E a peça era pra ter sido um sucesso, mas a peça vira um desastre porque um dos atores esqueceu a fala. E ficou tipo meia hora em silêncio no palco. E o que era pra ser um grande espetáculo, uma inauguração maravilhosa, vira tipo um fiasco. E ele tá super irritado. E o Tim, que podia ter ficado quieto na dele, que ele não tinha nada a ver com essa história, decide ajudar o homem, assim, tipo, de boa vontade, sabe? Vou voltar lá na peça. Ele é um anjo. E vou tentar consertar isso aqui. Ele ainda precisa voltar várias vezes, porque ele vai errando quais são os atores que esquecem as falas, né? Isso. E aí ele, beleza, consegue ajudar o Harry, fica tudo lindo. A inauguração da peça é uma maravilha perfeita. Aí ele vai pegar o celular dele
pra pegar o telefone da Mary, pra ver se ainda tá lá. Porque como ele teve que ir pra peça, ele não passou pelo Ele não encontro. foi pro restaurante. Isso. Então, na teoria, ele não conheceu a Mary. A Mary. E aí, é isso que acontece. Ele pega o telefone e cadê o número dela? Não existe. Mas ela foi dando... Pois é. Mas ela foi dando várias dicas, tipo, de coisas que ela gostava de fazer e gostos pessoais dela. Então ele começa meio que catar essa mulher por Londres, né? Isso. E aí, de novo, foi burrice dele, porque é Ele podia ter regra ficado básica de viagem no tempo, né? Se ele desfez, se ele não foi pra esse encontro, não tem como ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele sabe que quando ele volta pro corpo dele mesmo. Não é que nem a menina que volta e são 2 versões dele vivendo no mesmo lugar. Não é isso que acontece. Ele volta pra ele mesmo em outro momento. Então, tipo, se ele foi pra peça, ele não foi pro restaurante. E outra Então, coisa, ele eu não tinha até como ter telefone. entendi, tipo, ele queria fazer uma boa ação pro Harry, mas precisava? Não precisava. O homem nem tratava ele bem, assim, pra ele ter essa consideração toda, entendeu? Chegou, já recebeu ele super mal, falou que nem era tão amigo assim do pai dele, precisava fazer todo esse esforço, botar em risco lá Pois é. a mulher maravilhosa que ele tinha conhecido. Não Mas precisava. a sorte é que é um filme, e aí ele consegue, tipo, ela fala que ela é muito fã da Kate Moss, e tá tendo uma exposição, vai inaugurar uma exposição sobre a modelo, e ele decide ficar plantado na porta dessa exposição até essa mulher aparecer. É engraçado E que ele ela fica, tipo, dias, horas, até a irmã dele aparece lá fazendo companhia pra ele. E aí, finalmente, a pequena aparece, ele fica todo feliz e ele vai lá falar com ela, achando que ela conhece ele. Querendo Só não. que não, né? E E aí aí é tinha, super esquisito. e tinha tudo pra dar errado, porque, né, tipo, um completo desconhecido vem falar contigo, como se ele fosse teu íntimo. Gente, no mínimo, chama um segurança, tira esse homem de perto de mim. Sim. E mesmo assim, ela fica ali conversando com ele, parece que tá dando tudo certo. E, de novo, em nenhum momento, nos momentos que ele tá com ela, mesmo sendo horrível e constrangedor o primeiro momento que ele fala com ela, ele não volta no tempo pra refazer. Sim. Ele só vai lá falar com ela de novo. Tanto que tem uma hora que a irmã dele fala, tipo, volta lá. Que eu pensei, nossa, ela já sabe da viagem do tempo, que eu pensei, vai voltar no tempo, né? Com certeza. E ele não faz isso, ele simplesmente vai lá com ela de novo. De tão, tipo, à vontade que ele se sente com esta mulher. Ele mesmo fazendo merda, ele não volta no tempo. Ele só vai lá falar com ela de novo. E aí parece que tá tudo bem, eles já estão até conversandinho. Até que... Ai, olha, muita humilhação. Ai, Até que coitado. aparece um namorado. Tipo assim, o fato dele ter voltado no tempo e não ter ido pro encontro às cegas fez com que ela conhecesse um outro cara, que ela tivesse um outro rumo, já tivesse num outro relacionamento. Sim. E ele fica arrasado. E, tipo, quase trata super mal o cara. Um negócio Não, muito e aí ele estranho. começa a perguntar, todo, tipo, é muito bizarro, porque é um desconhecido, perguntando detalhes. Não, como vocês se conheceram? Mas foi que numa festa. momento exato? Onde? Qual é o horário? Qual horário? Que hora você chegou na festa? Cedo ou tarde? E você? A festa era onde? Qual era o endereço? Não, é que eu gosto de imaginar que... E a galera responde, né? Que bom, porque ele consegue resolver a situação. Nessa toda hora eu por conta fiquei disso. com um pouco de dúvida do que o pai dele falou. Porque o pai dele disse que ele poderia voltar na história, tipo, coisas que ele lembrasse. Mas como que ele conseguia voltar nessa festa se ele não tava lá? Tipo, ele tinha ele tinha comentários, né, que as pessoas fizeram, mas não necessariamente lembranças próprias. Ah, mas aí eu tenho a explicação. É porque não é que ele voltou pra aquele momento. Ele, tipo... por isso que ele precisava saber a data e o horário, pra ele lembrar onde ele tava nesse horário e nessa data. Daí ele volta pra ele mesmo naquele momento. E aí E ele tomou muda outro o rumo. rumo. Em vez de fazer o que ele tava fazendo naquele dia, ele foi pra essa maldita festa. Provavelmente nada, né? Então, e aí ele foi pra essa festa. Ai, que bom. Porque eu fiquei me questionando sobre isso. Mas depois, tipo, gente, beleza, segue a vida. Tanto faz. É por isso que ele pergunta tantos detalhes, porque ele queria lembrar justamente onde ele tava também, né? Então ele Entendi. precisa saber da data, certo? E é por Beleza. isso. E aí ele muda o rumo dele. E aí ele finalmente chega nessa bendita festa e ele já tem, tipo, detalhes até do que ela tava falando antes. Então ele sabe que ela tava achando a festa muito chata, que ela queria ir embora e que inclusive foi assim que ela conseguiu ficar com esse outro namorado. E ele chamou ela pra sair da festa. E aí ele chega lá e ele começa a fazer essas coisas. E é ótimo que ele chega na festa a festa na casa da Joana, amiga dela. Ele chega lá, tipo, oi, tudo bom? Quem é você que tá aqui na minha festa?
Ele dá uma boa Ele só mentira, né? vai. Ele só vai e dá super certo. E eles realmente ficam juntos. E aí É, eles saem da festa, eles têm um encontro bonitinho, eles vão pro restaurante, depois eles vão andando até a casa dela. E aí fica tudo certo, ele não precisa ficar repetindo a Isso. noite eternamente. Tipo, ele de entende novo. que eles se dão bem, né? E eles seguem com a vida até ponto de que chega um momento em que eles já estão até morando juntos e tal. E a vida vai seguindo e tal. E até que chega um dia que a gente acha que é o momento que vai dar muita merda. Que é o dia que ele chama ela pra alguma coisa, uma peça, né, que ele ia assistir. Acho que era uma peça. Fala, bora. E ela fala, não, tô cansada, vai lá, tu leva teu amigo. Tô cansada, nem sou tão fã assim de teatro, vai lá. Seja feliz. Vai lá, bora lá só tu, pode ir, me deixa aqui dormindo. E aí ele vai, leva o amigo dele, e aí o que acontece é que nessa peça ele encontra quem? A Charlotte, sim, aquela. Não, e é muito música da Kelly Key. Agora que eu cresci, você quer me namorar. Porque ela vem... É uma palhaça essa garota. Ela vem toda cheia de ois pra ele. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Toda interessada Sim. agora. E aí, de novo, com ela, mesmo, tipo, ele já não está mais nem interessado nela direito, tipo, ele já tá com outra pessoa, e mesmo assim ele precisa usar a viagem no tempo diversas vezes, porque perto dela ele fica extremamente desconfortável o tempo todo. É que ele... Pô, ele nem gosta tanto dela, mas ele fala pro amigo que, essa aqui quebrou meu coração na adolescência. Então é isso, ela é um grande trauma na vida dele. Deixa o menino todo desconcertado. Isso. E aí, só que aí ela tem um momento que ele já até desistiu de falar com ela. Ele, tipo, não vou falar com ela não. Ele volta, ele fala tanta merda nas vezes que ele tenta chegar nela, que ele desiste e fala, quer saber? Vou nada, vou pra minha casa, tem mais o que fazer, tenho namorada, chega. Só que aí ela chega, fala com ele, chama ele, tipo, vamos ali jantar. E ele vai. Aí essa hora dá um nervoso, nosso coração fica... Não, homem, pelo amor de Deus, vai pra tua casa. Porque eles jantam, ele leva ela no hotel, né, que ela tá ficando. E ela tá flertando com ele bizarro, que ela fala, é aquele verão... E a ponto dela... nosso tempo e tal. Seria o momento que eles iam se despedir, cada um segue seu rumo, dela falar... Quer conhecer meu apartamento? Por dentro é mais bonito. E aí ele fica todo... O que eu faço? E aí no momento que a gente pensa... Cara, esse momento eu pensei muito. Ele vai fazer essa merda, depois ele vai querer voltar no tempo pra desfazer. E alguma coisa vai acontecer, né? Mas ele vai ter vivido isso aí. E se tu for pensar, seria uma saída muito fácil. Porque ele ia ficar com a lembrança daquilo que ele viveu. Ele ia desfazer. Mas ia ficar como se não tivesse acontecido nada pra ninguém. Ele nunca ia ser descoberto. Mas pra ele ia sempre ficar, né, na cabeça dele. E aí ele não faz, porque ele é um anjo. Mesmo ele podendo trair. Porque o cão é muito articulado, mas nesse caso nem tanto. Exatamente. Mesmo ele podendo trair e tendo a possibilidade de apagar tudo e ficar como se nada tivesse acontecido depois, ele não faz isso. E aí ele simplesmente larga aquela mulher na porta do apartamento dela e sai correndo. Literalmente. Ele sai correndo. E nisso ele tem, tipo, a confirmação na cabeça dele do que ele precisava fazer, que era chegar em casa correndo e pedir aquela mulher que ele tá namorando casamento. Só no jeito bom e ruim ao mesmo tempo. O jeito vai melhorando depois, mas, tipo, a primeira tentativa é horrível. Gente, assim, não importa qual o motivo, eu não sei que a casa esteja pegando fogo, isso vai salvar minha vida, não me acorda no meio da noite à toa. Se não for risco de vida, né? Não me chame. Não me chama, pô. Me deixa dormindo. Pede de manhã, o que te custa? Mas se ele decidir acordar ela já tinha falado que ela não queria ir pro teatro, porque ela tava cansada, ela queria dormir. Então ele tenta acordar ela pra pedir ela em casamento e óbvio que dá errado, porque ela tá morrendo de sono, tipo, me deixa em paz, esquece, sai daqui. E aí ele fica voltando, acho que ele volta, tipo, sei lá, umas 3 vezes. Sim. Pra conseguir fazer um pedido decente, e aí fica bonitinho, fofinho, mas depois de ele ter voltado umas 3 vezes no tempo, né?
Sim, inclusive na última ela fala, obrigada por ter feito um pedido assim íntimo, sem um monte de gente olhando. Aí ele sai do quarto assim, tipo, Uma dispensa banda. a banda que ele tinha. Olha, sinceramente. E aqui é aquele pedido bonitinho, fofinho, né? Sem ser um grande espetáculo pra deixar as mulheres constrangidas. Exatamente. E aí foi realmente muito fofo. Aí ele leva ele pra casa da família dele, pra todo mundo conhecer. Ele parece que informar, finalmente ele né? vai apresentar ela pra família, né? Sim, sim. Engraçado que eles, sei lá, moram juntos, enfim. E como assim ele que é tão próximo dessa família e eles não conheciam ela? Talvez seja por isso até. É. E aí ele leva ela lá. E aí tem a coisa, né, de que ela e a mãe dele têm o mesmo nome. Isso é repetido várias vezes no filme. E aí, ele é super ótimo, assim. Ela se encaixa deu muito duas bem. notícias, né? Ela se encaixa muito bem com as loucuras da família dele. Tipo, vamos fazer o chá da tarde sim, todos os dias, aqui nesse chalé louco. Sim. E aí, e a outra coisa também é que a irmã dele adora ela. E é um A irmã momento dele é até uma bem pessoa fofinho, bem assim. tensa, né? Bem tensa, é. Isso é até um problema mais Muito tarde. afetuosa até. É, isso é um problemão mais tarde, mas ainda não chegou nessa parte. É. Aí eles chegam com as duas E aí- notícias, né? Isso, eles chegam com notícias até demais pra gente, que a gente não sabia também. Foi Eles pega de chegam e falam, surpresa vai também. casar e o casamento vai ter que ser logo, porque ela tá grávida também. Gente, Fiquei chateada, eu queria ter descoberto isso antes da família dele. né? Do nada. Acontecendo tudo de uma vez. Daí eles têm lá o momento do casamento, que é bem legal também. Que ao muito mesmo tempo fofinho. que dá tudo errado, é muito fofo o momento do casamento, porque cai uma chuva. Tipo, dá tudo errado, assim, temporal, ventania, tudo é desfeito, mas a família tá tão feliz, eles estão tão felizes, e ela fica, tipo, muito de boa, sabe? Ai, tá, tudo bem. Tem até um momento que ele pergunta, tipo, meio que arranjando uma desculpa pra voltar no tempo. Ele é mais pra agradar ela, que ele fala, tipo, você queria que fosse um dia menos chuvoso. Ela fala, não, foi perfeito. E ele dá uma respirada, tipo, ai, que bom. É, tipo, ele percebe, Tipo, ele percebe que quando tá com ela, ele não precisa ficar voltando, né, pra, tipo, refazer as coisas ou melhorar tudo. Sim. Só momentos muito específicos que ele volta por insegurança dele mesmo. Sim. E até nesse momento ele dá um respiro aliviado, porque como é que ele ia fazer não chover, né? Esse milagre, eu não sei como é que ele ia operar. Sim. Só se ele voltasse muito no tempo, mudasse a data, sei lá, enfim. Mas no fim ele não precisa voltar no momento do casamento. A única coisa que volta é o discurso do pai dele, né? Ah, e a a escolha dos padrinhos também, que ele vai, tipo, trocando, até que ele finalmente escolhe o pai como padrinho. Isso. Que olha, um discurso pior que o outro. Sim, o do amigo dele, terrível, assim. Péssimo. E aí ele escolhe o pai dele como padrinho, e aí ele dá o primeiro discurso e fala, não, eu posso fazer melhor. Ele, não precisa voltar. Ele, não, eu vou voltar sim. Aí o pai dele volta, e aí tem esse momento deles, né, compartilhando essa maluquice que eles têm de voltar no tempo. E aí o pai dele consegue voltar e refazer. E é tudo muito bonitinho, assim, esse momento. E é a parte que se segue. Porque vai mostrando, né, a vida dele. E ele, inclusive, ele narrando o tempo todo. Vai mostrando que nos anos que se seguem, os primeiros anos da filha dele, o primeiro ano da filha dele, ele praticamente Não precisou lembra que viajar ele tem no esse tempo. poder Né? de voltar no tempo. Ele praticamente não precisa disso. E Sim. isso é muito legal, sabe? Tipo, a minha vida... E aí, essa é a grande diferença deste personagem para outro personagem do episódio passado, porque o que acontece? Ele, diferente da Sheila, ele parte do princípio, minha vida tá bem. Tá Tem tudo umas questões certo. ali, outras aqui, tem, mas é porque a vida é assim. A vida tem coisas, acontecem coisas. Eu não preciso consertar tudo. E aí, não precisa ser tudo 100% perfeito. E ele só continua vivendo a vida dele. É, sem e eu essa viagem acho no que tempo. ele fica muito seguro também com a Barry. Tipo,
Tipo, eles se sentem muito à vontade um com o outro, desde aquele primeiro encontro, até os momentos desastrosos em que ele nem conhecia ela, quando ele volta no tempo, mas eles sempre ficam muito à vontade um com o outro. Então, ela passa essa segurança também pra ele, dele não precisar ficar voltando tudo e tentando fazer tudo perfeito. Tá tudo indo muito bem, aparentemente, até que no dia do aniversário de 1 ano da filha dele, a Kitty, que é a irmã dele, sofre um acidente. Isso acontece porque a Kitty, de novo, né, ela é uma pessoa muito intensa, muito afetuosa. E isso acaba colocando ela dentro de um relacionamento abusivo com aquele mesmo rapaz ali do começo, aquele da festa de Ano Novo, Jimmy. E eles estão nesse relacionamento esse tempo todo. E ao longo da história eles vão colocando também que eles têm altos e baixos, que eles terminam, e que ela não tem uma vida muito estável, né? Que ela até tentou mudar pra Londres também, mas sempre saía dos empregos. Tipo, vai colocando ela tipo, muito diferente dele, de uma pessoa que tá cheia de desencontros na vida. E que ela e esse Jimmy, eles vão e voltam o tempo todo, e que não é exatamente um relacionamento muito saudável, muito bacana. Ele não é muito bacana com ela, tudo dá a entender, tanto que o Tim nem vai muito com a cara dele, né, mas... né? Fazer o quê? Vamos fazer o quê, né? E aí eles... é um momento horrível, né, que o Jimmy chega na casa dele primeiro, e aí ele pergunta cadê a Kitty, e ele fala, ué, ela já não tá aqui. E aí que ele fala, né, que ela saiu com o carro e ela não tava exatamente sóbria. E aí é horrível esse momento e ele fica bem mal, a Kitty fica bem mal no hospital. E aí, de primeira, a primeira reação dele é impedir o acidente. É a primeira coisa que ele faz. Ele impede o acidente, leva ela pra casa, mas isso faz com que ela continue com o Jimmy. Ele consegue impedir o acidente, ele leva ela pro aniversário. E logo depois que acaba o aniversário, ele e a Mary sentam e conversam. E a Mary fala, a sua irmã não tá muito bem, né? E aí ela chama atenção pra vários detalhes. A forma que eles estavam se tratando, ela e o Jimmy, né? A situação da briga que eles tiveram. O fato de que ela não tava, tipo, era aniversário da sobrinha dela. Ela tava meio bêbada ainda. Enfim, né? Ele teve que buscar ela, senão a Mary não sabia. Mas... se ele não tivesse que buscar ela teria sofrido um acidente, enfim. E aí, eles têm essa conversa, e aí eu acho que tem até um momento que, não sei, acho que até ela que fala, né, a Mary que fala, acho que seria bom fazer alguma coisa. Só que na cabeça dele, fazer alguma coisa não é conversar, né? Provavelmente o que a Mary estava pensando era isso, tipo, conversar com ela pra ver se dá um jeito. Não, ele fala que ele quer fazer alguma coisa e a Mary fala que não tem muito o que eles podem fazer, que é a Kitty que precisa tomar essa decisão. Isso. Ela também precisa querer fazer alguma coisa por ela. Sim. E aí ele chega e fala, e conversa com ela, fala que eles podem voltar. E aí sim eles voltam no tempo juntos. Sim. E ela... Aí, tipo, ele evita que ela conheça o Jimmy na festa, né? E logo quando eles estão voltando no tempo, a primeira pessoa que, tipo, ela enxerga é um amigo dele também, é o Zack, né? Aí ela descobre que, na verdade, ela não ficou com o Jimmy, ela ficou com esse amigo dele. E parecia que tava tudo bem, que ele tinha resolvido a vida da irmã dele, até que... quando ele volta todo feliz pra casa, ele descobre, ora veja, que ele não podia ter voltado tanto no tempo. Porque ele não podia ter voltado antes do nascimento da filha dele, porque o que acontece com o bicho aí em casa é que a filha já não é mais uma filha, é um filho. Quando eu vi, eu pensei que ele ia ficar... Não, tipo, eu pensei que ele ia ficar chateado porque mudou o sexo, porque virou um menino. E aí, tipo, o menino ia ter essa habilidade de voltar no tempo. Eu fiquei pensando, talvez ele não queira continuar com essa habilidade, porque ele já tava vivendo bem de boa com isso, né? Mas aí realmente tem toda essa questão dele já ter um afeto e um apego por uma outra criança, e aí do nada muda, vira um menino do nada. Sim, é outra criança, né? É bizarro. Então, e que ele não tem lembrança também, porque as lembranças são da primeira filha. Então, tipo, ele perdeu todo o momento daquele filho. E é bem estranho essa parte. Aí o pai dele fala, olha, a partir do momento que teu filho nasce, você não pode voltar no tempo antes dele ter nascido. Então, a partir de agora, você só vai poder voltar para momentos depois dele ter nascido.
É por isso que quando ele volta pro momento do acidente, fica tudo de boa. Mas quando ele volta já lá pra aquela festa de ano novo, muda tudo. Acontece que ele decide nem mudar o acidente. Porque ele percebe que a irmã dele só vai mudar, ela só vai procurar uma mudança, ela só vai querer realmente mudar alguma coisa se acontecer alguma coisa muito séria. E é justamente essa coisa muito séria, esse acidente, que faz ela querer mudar a vida dela, porque ela percebe que a vida dela tá em risco. E o que muda também é o que eles fazem, o que o Tim e o que a Mary fazem pra ajudar ela. Eles, tipo, ficam ali do lado dela e, tipo, só vai sair daqui, só vai sair desse hospital quando, tipo, aceitar fazer alguma coisa pra mudar essa vida que tá vivendo, né? Exatamente. Tipo, ó, a gente vai ficar aqui. Enquanto tu não decidir mudar a tua vida, a gente vai ficar aqui. E aí ele até sugere, né? Tipo, ai, fulano, meu amigo. Como ele já soube o que aconteceu antes, se ele tivesse mudado, né, o passado dela, ele já, tipo, dá uma jogada assim, e aí, o fulano, que tal? Né? Vou marcar aqui pra vocês se encontrarem. Vai dar tudo certo. E realmente dá certo. E aí vai mostrando, né, a vida evoluindo. Tem muita passagem de tempo nesse filme. E vai mostrando que ela vai evoluindo também. E ela fica com esse cara e tem um filho. E como eles decidem aumentar a própria família, né? Ele e a Mary, tipo, vão tendo vários filhos depois disso. Eles têm mais um filho, né? Tem um segundo filho. E aí é uma loucura, eles estão ali vivendo. E é bom que tem um momento específico, né? Que ela tá passando por ela precisa de ajuda pra escolher uma roupa para ir pra um jantar de trabalho. E ele faz uma besteira de deixar, tipo, a criança sozinha lá embaixo. A criança destrói uma coisa que era importante do trabalho dela e eles estão discutindo. E ele só quer um segundo pra ele voltar e desfazer isso. E ela não deixa ele sair. Ele não, só precisa ali. Ela, não, você não vai sair, você vai... E ele nem consegue agora desfazer isso, porque depois ele recebe um telefonema que eles precisam voltar lá pra casa dos pais dele, né? Então, tipo, isso ficou sem solução. Coitado. Ficou destruído. E justamente esse telefonema é o telefonema que vai encaminhar a gente pro final. Ai, pra parte, meu Deus, que eu vou ter que... Não sei nem como é que eu não choro falando disso. Mas ele descobre que o pai dele tá com câncer. E que tá com poucos dias de vida. Eles até conversam, ele pergunta se o pai dele já tentou voltar no tempo pra impedir. E ele fala, tipo, olha... Tudo que eu podia fazer pra impedir é antes do teu nascimento. E aí eu não vou fazer. Sim. Então... Ai, que triste. Então, o que eu podia fazer, o que eu tinha como, eu já tentei, tipo, voltar pra tentar fazer o diagnóstico o mais cedo possível e mesmo assim não adiantou. Aí é bem triste porque ele só aceita, né? Que tipo, mais cedo ou mais tarde ele vai morrer. E é isso, né? A vida. Isso infelizmente não vai ter como mudar. E realmente acontece, o pai dele morre, mas... Por conta dessa coisa da viagem no tempo, ele tem uma oportunidade que as pessoas não têm, que é ficar voltando para encontrar esse pai. Porque ele consegue voltar nos momentos em que eles estavam juntos e reencontrar ele, mudar a conversa, ter conversas tipo, com o pai dele, sabe? Da volta no tempo, então eles sempre conversam abertamente. Tipo, eu já voltei aqui de tantos anos depois, preciso de um conselho pra tal coisa. Então eles conversam realmente, tem conversas atuais, ele não fica revivendo obsessivamente o mesmo momento, porque o pai dele sabe. Então ele vai vivendo novos momentos em cima daqueles momentos que ele já tinha vivido com o pai. Só que como eles decidem ter um novo bebê... Na verdade, a Mary chega com ele e a Mary fala, olha, eu quero ter um outro filho. E aí ele fica com essa decisão. Tipo, Sim. Se eu quiser ter um outro filho, eu nunca mais vou ver meu pai. Acabou. Realmente, dessa vez, acabou. E aí ele poderia simplesmente dizer não e ele fica viver... nessa indecisão, né? Ele poderia muito bem dizer não e de forma super egoísta ficar ali revivendo obsessivamente aquelas memórias com o pai dele, ficar revendo o pai dele sempre que ele quisesse. Mas ele chega à conclusão de que a vida é assim. E que ele vai ter que aceitar que o pai dele já foi e que ele tem outras coisas pra viver na vida dele. E principalmente que ele tem uma família pra crescer. E que é muito mais importante essa família que vem aí do que isso do pai dele, que ele vai ficar só revivendo momentos que já foram, que ele já teve. E
Então ele decide sim ter esse filho. É bem bonitinha a despedida que ele tem com o pai. Que aí ele volta e aí eles estão conversando e ele tipo, começa a ficar num momento super emotivo. Que era uma memória, tipo, uma memória ok. E eles ficam super emotivos e o pai dele percebe que tipo, ele não vai mais poder voltar. E aí os dois viajam no tempo pra um outro momento da infância dele. E aí eles aproveitam, é muito fofinho. E nisso a gente já tá morrendo, chorando, né? Todo desintegrada, né? Sim, exatamente. Essa hora eu já desfaleci, já tô morta. Ai, é muito triste, porque não aparece o velório, o enterro do pai dele nem nada, só aparecem as pessoas de preto e muito triste. E nesse caso a gente vê a despedida dele específica, que é diferente do que qualquer outra pessoa vai ter ali. Ai, é muito triste. Sim. E é uma despedida que é muito tempo depois, porque mesmo depois que o pai dele morre, ele não sente tanta falta porque ele pode voltar. Mas aí quando, tipo, às vésperas do outro filho dele nascer, ele volta pra ir se despedir definitivamente desse pai. E aí ele chega e o pai dele, pelo olhar, já sente, tipo, essa é a última vez, né? E aí ele fala e justamente ele volta nesse momento. E é lindo, bicho. E é muito... E é, de novo, a diferença toda é que dessa vez, esse personagem não é um obsessivo. Maluco. Ele poderia muito bem desistir de viver a vida dele, de continuar com aquela família por conta disso. Mas é também um outro... É tipo, além de ser um outro personagem, um outro filme, mas enfim, suponhamos que seja a mesma coisa. É uma pessoa também que tá em uma outra fase, em um outro momento de vida, né? Tipo, aquela personagem do outro filme, ela ia se matar no dia que ela encontrou a máquina pra voltar no tempo. Então ela fica obcecada com aquele momento de felicidade que ela teve, que ela achava que nunca mais ia ter. E ele não, ele teve vários momentos de felicidade, tipo, constrói a família e tudo mais, e aí ele precisa lidar com um momento que todo mundo precisa lidar, só que ele teve um privilégio de poder ter um tempinho a mais com o pai. Sim. E, gente, esse filme é lindo. Ele é o meu filme preferido da vida. Eu só não gosto de ficar assistindo ele o tempo todo, porque todas as vezes, sem sacanagem, eu choro. Não tem como eu assistir esse filme e não morrer de chorar. É que não é só tão fofinho, mas é tipo isso. Mostra que ele podia ter feito muitas coisas diferentes. Ele podia ter usado essa habilidade que ele tinha pra fazer um monte de coisa, um monte de cagada. E ele só usou pra, tipo, ter uma família, conseguir estar ali com a mulher que ele gostou, que ele se sente feliz. E é isso, sabe? E o que eu acho legal desse filme é que ele não tem grandes momentos de oh meu Deus, deu tudo errado. Tem esse momento do filho, mas que se resolve muito rápido. Então, em geral, o filme é um filme que tudo dá certo, gente. É incrível, assim, tu vê um filme tão good vibe. Ainda tem outra coisa. Antes de morrer, o pai dele dá o último conselho que ele aprimora, né? O conselho que o pai dele dá pra ele é viver todos os dias 2 vezes. A primeira vez, vivendo do jeito normal, que a gente vive sem saber, da ansiedade do que vai acontecer agora. E a segunda vez, sem mudar nada. Ele não muda nada. Ele só vive com a tranquilidade de saber que o dia vai acabar e que vai dar tudo certo. Então, só disso ele consegue ver a vida de outra maneira. Porque ele sabe que aquele dia vai dar tudo certo. Mudando, sei lá, tipo, um boa tarde que ele dá pra moça que tá atendendo ele. É isso, acabou. Isso. Ele só vive a vida um pouquinho mais feliz. E aí, no final, ele fala que ele aprimorou tanto essa técnica do pai dele que nem voltar no tempo ele precisa mais. Ele só aprecia todos os dias como se ele já tivesse voltado. E aí, gente, é lindo. Essa hora tu já tá morrendo de chorar mesmo. Ai, é muito bom. Eu vi esse filme pela primeira vez pra gravar podcast. Eu nunca tinha visto antes. Tá naquela lista de o que eu tava fazendo que isso aqui lançou e eu não vi. Fazia tempo que não acontecia isso. Vezes. E eu já tinha um tempo que eu tava sem ver, já tinha um tempo, acho que desde antes da pandemia, a última vez que eu vi. Porque, de novo, ele tinha antes ele tava na Netflix, e aí ele saía, e toda vez que eu queria ver, ele não tava em lugar nenhum. Olha, toda vez que sai da Netflix, eu sempre vou ver na Prime, porque tá lá. Principalmente se for velho. E aí, todas as vezes que eu tentei ver, ele não tava em canto nenhum, eu acabava desistindo. Mas eu tava um tempão sem rever esse filme. Até que tive que ver pra gravar este episódio, pra escrever esse roteiro. E aí, gente, é lindo. Não me arrependo de nada. Quantas vezes eu precisar assistir, eu assisto de novo. Porque é lindo, é maravilhoso. E é isso, o filme é muito, muito good vibe, assim.
É, e Porque é uma nada coisa dá errado, não tem um e é grande uma momento coisa de conflito. muito leve que não fica também, tipo, da gente ficar remoendo coisas. Tipo, o outro filme fez eu ficar pensando, meu Deus, eu seria igual essa mulher, eu ia ficar revendo as coisas, porque eu já faço isso na minha cabeça. Se eu tivesse essa habilidade de voltar no tempo, eu ia fazer a mesma coisa que ela. E esse não, esse a gente vai vendo que ele fica muito tranquilo com as coisas e só vai vivendo. Isso. E é bem legal, né? Porque a coisa dele da felicidade, o objetivo dele realmente não é ter uma namorada. E ele arrumou uma tranquilo. namorada, pronto, acabou. Deu tudo certo. Isso. E Muito de muito boa. bom, gente. Esse filme é lindo. Eu acho que é uma das coisas mais legais, assim. Eu acho que é diferente usar a viagem no tempo de um jeito tão positivo. Porque, enfim, né? Em geral, quando a gente vê esse tipo de coisa, essas coisas de ficção científica, que aqui nem chega a ser ficção científica, né? Vai mais pra um lado mais de magia mesmo. E outra coisa, não ficou também numa coisa muito complexa, de tipo, meu Deus, tantas regras. Tipo, tem regras específicas, tipo, eu não posso mudar outras coisas além da minha própria vida. E não posso mudar antes dos meus filhos nascerem, porque aí eu vou mudar os filhos que vão nascer. Pronto, acabou. Sim. É isso, ele não é muito complexo, não é aquele filme sobre viagem no tempo que é sobre as regras da viagem no tempo, é sobre o que vai acontecer ali. Então não o mais é Vingadores. importante é a história, o mais importante é a história dele, o que ele vai fazer com isso, e não como esse universo funciona e como são essas regras. Caguei pra essas regras. Seria até volta com a mesma roupa, como que isso aconteceu? Ah, quem se importa? Ninguém liga. Não importam as regras, o que importa é a temática. É a gente perceber que tem coisas na vida que a gente não tem como mudar. Mesmo e outra tendo um poder sobrenatural. E outra coisa que é bonitinho, que eu fiquei primeiro, por que só os homens da família que podem viajar no tempo, hein? Que palhaçada é essa? Mas depois é muito fofinho ver a relação dele com o pai, é muito bonitinho, tipo, esse afeto entre homens. Tipo, é lindo. São lindos. E aí, gente, esse filme. Uma das coisas mais legais que eu assisti, esse junto com O Amor do Tira-Férias, é daqueles filmes que eu assisto sempre. Que eu fico feliz toda vez que termina. Não, e que é conforto, que é carinho no coração. Quero ver um filme que é bonito, que acaba tudo bem. É isso. Que eu não vou ficar sofrendo no processo. Porque tem filme que é muito legal, mas que a gente sofre muito no processo. E aí, ele deixa de ser tão legal assim. Ai, eu achei maravilhoso. Se vocês tiverem outras sugestões de filmes com viagem no tempo, assim, bem levinhas, nada de Vingadores, chega. Isso, gente, pelo amor de Deus. Eu até sei que tem uma série, na verdade, que é da HBO Max, que é A Mulher do Viajante no Tempo, que tá na minha lista. Eu só não comecei a assistir ainda, porque infelizmente a HBO Max cancelou a série. E eu já sei que ela não tem final. Que ela acaba meio ali com um final meio aberto, que poderia ter outras temporadas. Só que a HBO cancelou. E aí fica chato, né? E aí não sei se adianta muito eu assistir, mas que é essa mesma vibe também, viagem no tempo e romance. E que é pra ser fofo, mas não... Tem não sei, um né? que não é necessariamente viagem no tempo, mas é daqueles, tipo, sei lá, teve um trovão. E aí caiu nessa mulher. E aí ela não envelhece, que é a história de Adaline. Que é com a atriz que fazia a Serena, de Gossip Girl. Esse eu acho legal, que aí tipo, vai passando o tempo e a mulher não envelhece. Ela precisa dar vários jeitos de continuar nessa passagem do tempo pra justificar como que ela nunca envelheceu. E aí, esse é legal, mas não é essa temática necessariamente aqui da viagem no tempo, é um outro negócio, efeitos sobrenaturais. Aí tem, assim, gente, tem várias temporadas de Doctor Who que tem esses momentos fofos. Tem a história dele com a River Song, que inclusive foi baseada... Vou tentar explicar. Essa história do Doctor com a River Song, tem toda uma temporada, na verdade, que se estende por várias temporadas, que é lindo, uma das coisas mais lindas dessa série, foi baseada num livro, o cara se inspirou num livro, que é justamente o livro que deu origem à série A Mulher do Viajante no Tempo. Então, é meio isso. O cara se inspirou pra colocar ali na série, e aí depois teve a série desse livro, que infelizmente foi cancelado. Então tem Doctor Who aí, com essa parte, e acho que é a 6ª ou 7ª temporada, que é a temporada da Amy e do Rory. Olha aí de novo esse nome.
que também tem viagem no tempo e é lindo. Ah, é fofo demais. Eu acho que a gente pode mudar o nome do especial para especial Efeitos Sobrenaturais, que aí a gente consegue encaixar outros filmes, tipo Troca de Corpo. Esse de Efeitos Sobrenaturais. Vem aí, gente. Esse de Troca de Corpo. Então deixe sugestões de filmes assim, com efeitos sobrenaturais, que fazem as pessoas agirem de outras formas que não necessariamente está dentro do que a gente consegue fazer. Isso. É isso, gente. Até a próxima. E beijo. Até mais. Tchau. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no @bobeiraspararefletir, no Instagram e no TikTok. E comenta no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast para os amigos.